segunda live falando sobre hipnose. E hoje a gente vai falar acerca do modelo da mente. Como a hipnose funciona, né? O mecanismo consciente, subconsciente e inconsciente. No nosso caso aqui, a gente vai abordar mais esse lado consciente e inconsciente. Claro que, lembrando que aqui é 95% contra o 5% do consciente. Tá? Então já a gente inicia. Hoje também vamos compreender um pouco o que é a mente e como a hipnose ela funciona nas sugestões. Tá? Então, o modelo de Gerald Kahn, nós temos aqui o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Ele trouxe esse modelo para definir como a nossa mente vai funcionar. Mas vocês vão dizer assim, mas amigo, isso é padrão, isso tá lá na mente, está lá no cérebro. Isso aqui é só uma demonstração, tá, pessoal? Vamos lembrar de um iceberg, onde o que nós vemos, na verdade, é só aquela ponta, né, acima do nível do mar. Tem muito mais gelo abaixo do nível do mar. Vamos lembrar desse iceberg como a ponta sendo consciente, a metade do iceberg sendo subconsciente e aquela parte mais profunda, o inconsciente. Tá? Vamos lembrar desse modelo para nós colocarmos aqui nessa apresentação para entender um pouco melhor como é essa estrutura. Tá? O consciente corresponde a 5% da nossa razão. O que é o consciente? É tudo aquilo que nós vivenciamos. O consciente é o que nós vivenciamos no momento. Ou seja, são as nossas memórias de curto prazo. Eu coloquei aqui o consciente com memórias de curto prazo, onde tem a força de vontade, a nossa mente analítica e a nossa mente racional. Ou seja, tudo que nós fazemos vou colocar aqui, ao acordado, né? nós acordados, vamos colocar como conscientes, todas as nossas lembranças que nós estamos no momento, elas são armazenadas neste instante aqui. Tá? Ou seja, o nosso raciocínio lógico, o nosso modo analítico, ela corresponde ao lado consciente. As nossas lembranças, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem tranquilo. Lembranças, por exemplo, de como guardar o número do telefone, filmes que nós assistimos, nós lembramos da história, se eu perguntar, depois de 2 horas de filme assistido, eu perguntar o começo, você vai lembrar alguma coisa. Então são essas memórias que conseguimos guardar, né, de maneira rápida para nosso momento, nosso dia a dia, nesse sentido. Tá? Então a mente consciente ela corresponde a 5%. Se eu perguntasse a vocês o que vocês fizeram há 5 minutos atrás, vocês vão dizer, fiz tal coisa, fiz isso e tal. Está na mente consciente ainda. Agora, se eu perguntar para vocês o que foi que vocês almoçaram há um mês atrás, lá no dia 23, né, no dia 23 de abril, talvez vocês não vão conseguir lembrar com exatidão. E essa informação veio para cá, para o subconsciente e também para o inconsciente. Então, a nossa abordagem hoje é compreender essa noção das memórias, os nossos desejos, os nossos medos, nossas fobias, onde é que tudo isso se encontra. Fizeram, na semana passada, me fizeram algumas perguntas. Eu tenho medo de determinada coisa, mas eu não sei o porquê disso. Então essas memórias que iniciaram no consciente, elas vieram para cá, para o subconsciente e o inconsciente. E a nossa estrutura da mente aqui de Gerald Kahn é mais entender isso daqui. Porque nós temos o modelo de Freud. E o Freud trouxe lá, por isso que eu trouxe para vocês a ideia do iceberg. O inconsciente foi um trabalho incessante do Sigmund Freud. Mas só que a hipnose ela trouxe essa estrutura própria para compreender. O inconsciente é o quê? É um sistema nervoso autônomo. Ele vai trabalhar com o sistema nervoso autônomo. Ele vai também trabalhar com o sistema imunológico. Por exemplo, por que eu pulei do consciente para o inconsciente? Para deixar o subconsciente para o nosso debate final. Tá? O inconsciente é o quê? São todos os nossos sentidos, o sistema imunológico, o nosso batimento do coração, o sangue que corre pelas veias, isso tudo está no nosso sistema inconsciente. Nós não temos o controle, o coração eu vou fazer com que o meu coração pare de bater. Isso não é o consciente que vai fazer. O nosso inconsciente já faz automaticamente. Tá bom? Então, esse sistema autônomo, aquilo que nós já
faz sem precisar dos nossos comandos do consciente, tá bom? Uma coisa que precisamos lembrar aqui é que todas as nossas emoções do passado, de algum período da vida, eles ficam guardados, armazenados aqui. Eu falei semana passada para vocês, lembrar da nossa memória como um armário cheio de gavetas. E essas gavetas são guardadas lá informações. Então todas as informações elas não se perdem no nosso cérebro. Só se acontecer alguma coisa muito grave, por algum acidente, por exemplo, perca de massa cefálica, então vai acontecer que aquilo tudo que ficou armazenado vai se perder, né, por esse detalhe. Mas tudo que acontece na nossa vida, ela não vai se perder. Porque essas memórias que saem do consciente, elas vêm para cá, no lado subconsciente e inconsciente. Tá? Voltando, né, pessoal? Eu vou tirar esse bichinho aqui. Então, o som agora ficou melhor. Aumentei aqui também. Voltando, o inconsciente seria o que então? Esse sistema autônomo e esse sistema imunológico. São os batimentos cardíacos, o nosso sangue que circula nas veias, e isso nós não nos preocupamos em controlar. Né? Isso vai acontecer automaticamente, como ele já diz ali. Então, o inconsciente é esse sistema que está mais profundo. Tá? É aquele movimento dos nossos desejos, que tudo pertence a nós, porém não precisamos nos preocupar com ele. Já o subconsciente, as memórias de longo prazo. Eu coloquei aqui as emoções, os hábitos, a autopreservação, a ociosidade. Vamos lembrar, me fizeram uma pergunta de uma outra vez, por que é que eu tenho medo de andar de moto? Eu não sei o porquê, eu já tenho uma moto. Eu falei até o caso de um cliente que tinha medo, né, de andar de carro, mas tinha um carro, já sabia pilotar e tudo, mas não tinha coragem de tirar o carro dentro da garagem, com medo que fosse ocasionar algum acidente. Né? Então a hipnose, naquele momento, ela acionou esse fator lá do consciente que aconteceu no período passado, para ressignificar, eu vou explicar isso aqui já, para ressignificar esse padrão desse medo. E esse medo está armazenado aonde? Ele está armazenado no subconsciente, ele está armazenado no inconsciente. Ah, mas eu não lembro. Pois é, se não lembra, o consciente, informação, por exemplo, se a pessoa tem 30 anos de idade, 50 anos de idade, ela muitas das vezes não vai lembrar o que aconteceu lá com 5 anos de idade, ou com 1 ano de idade, ou até mesmo no útero da mãe. Porque as nossas informações, elas já começam a ser geradas. Isso algumas pesquisas já falam, a partir do 3º mês. A partir do 3º mês, as informações externas, o feto, a criança já começa a receber essas informações. Tá? Então nós temos aqui a ideia do consciente como é 5%, e eu botei aqui entre parênteses 15% e 85%, porque o restante corresponde. Tá? O subconsciente e o inconsciente correspondem a essa totalidade. Então nossos desejos, as nossas emoções, elas ficam guardadas, preservadas ali. Pessoas que, eu vou dar um outro exemplo muito habitual, pessoas que são fumantes, e elas dizem, eu vou fumar porque isso me traz tranquilidade. Fumar me traz uma certa paz. A informação do consciente é que dá essa resposta. Uma resposta lógica, uma resposta racional. Mas o verdadeiro sentido desse fumar acontece aqui no inconsciente. Né? Vamos supor que aconteceu lá um determinado problema na infância, um certo padrão negativo, foi acionado com 5 anos de idade, essa pessoa hoje com 40 anos, toda vida que ela diz que quando ela vai fumar, ou porque ela está se sentindo pressionada, ou porque está acontecendo alguma coisa, que isso ocorreu lá atrás. Tá? Ela, quando criança, os pais brigaram, ou com os amigos, teve um confronto nesse sentido. Tá? O confronto que eu digo é esse padrão negativo. Então, está guardado no subconsciente e, em algum momento, na consciência, né, na vida atual, houve esse disparo, esse gatilho. Então, a ideia da moto.
Houve alguma coisa lá no passado, eu dando aqui só uns exemplos para ficar melhor, tá? Um acontecimento lá no passado, de uma pressão, de alguma coisa do tipo, e quando vai tomar na prática agora, andar de moto, andar de carro, ou até mesmo fumar, vai ter essa justificação de um padrão negativo do passado. Uma outra coisa que acontece muito, de exemplos podemos dar, né, o que eu estava fazendo aqui meu fichário, de pessoas que têm medo de dinheiro. Porque o padrão do passado foi escutando o quê? O dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim, quem é rico é ruim. Então, isso tudo é um hábito. Por isso que está aqui, no subconsciente. Quanto mais nós acreditamos em determinadas coisas, aquilo o nosso subconsciente vai absorvendo. Ele vai tomando isso como verdadeiro. E até desabituar novamente para o novo, isso requer, né, um trabalho muito salutar. Por isso que a hipnose vem para esses vícios, para esses mau hábitos, no sentido, vou botar aqui, nesses vícios, nesses medos. Aí a hipnose vem, a sugestão hipnótica vem, entre esse fator consciente e esse fator subconsciente, existe um fator chamado fator crítico. E ele vai nos proteger de determinadas coisas. Vamos lembrar aqui de um exemplo bem habitual também. Segunda-feira eu vou começar a malhar, eu vou para a academia. É claro, não tendo essa pandemia, né? Eu vou segunda-feira começar a ir para a academia, malhar, mas eu não tenho esse hábito. O que é que vai acontecer? Eu vou querer malhar de uma forma tão rápida, tão eficaz, que eu vou durar apenas uma semana na academia, pelo fato de não ter aquele hábito. E o fator crítico vai preservar aquilo que nós temos de seguro no consciente. Tá? Então, esse é o trabalho que a mente faz para nos preservar. O consciente, a nossa mente, querendo ou não, nós somos movidos pelo que nós não acreditamos ser. Mas nós somos tudo aquilo interno. Por isso que existe aqui esse 95%. Eu botei 15% de subconsciente, mais para ilustração gráfica. Mas nós temos muito mais a ideia subconsciente do que consciente. Vocês compreendem? Então, existe um fator crítico que nos impede ou nos coloca num estado de preservação também. Eu não vou malhar, mas eu já estou bem assim, meu corpo já está bem assim. Vai malhar para quê? Fica aquela vozinha lá, né? Aquela vozinha lá acionando. Vai mais não, só aguenta uma semana e tal, aquele negócio todo. É o subconsciente. Essa vozinha nada mais é do que são os maus hábitos. Até essa força de vontade que você quer mudar, aí vem a hipnose com sugestões para fazer isso. Para ultrapassar esse limite, né, esse fator crítico, ir no subconsciente e mudar os hábitos. Pessoas que têm dificuldade de concentração, pessoas que têm essas fobias que eu falo, né? Aconteceu alguma coisa no passado, fobia de algum animal, ou medo de altura nesse sentido. Isso aconteceu lá no passado, o hábito se tornou no subconsciente e a mente acredita nisso, a mente subconsciente. A hipnose vem, a sugestão hipnótica, vem ultrapassar esse ponto crítico para mudar, ressignificar os padrões atuais. Por isso que é aquela ideia. A hipnose só vai funcionar se a pessoa estiver disposta a querer mudar. Não adianta nada apenas você ir atrás da hipnose e querer ver se vai funcionar, se vai acreditar que aquilo realmente... Né? Tem pessoas que dizem assim, eu vou ver se isso funciona comigo. Eu não sou hipnotizado. Eu não consigo ser hipnotizado. Tem pessoas que falam isso. Mas mal elas sabem, eu vou repetir que eu falei isso semana passada também, que ao assistir um filme, quando a gente vai para o trabalho ou vai para a escola, só aquele percurso que nós fazemos de sair de casa ao trabalho, por exemplo, já é uma auto-hipnose. Porque a gente já sabe para onde ir, a gente faz isso automaticamente. E muitas das vezes, quando a gente vai para o trabalho, né, para algum lugar, e a gente vai para um local e esquece que vai para aquele local, está indo para outro. Isso também é outro fator hipnótico. A gente está assistindo um filme, quando nós nos inteiramos tanto com aquele filme, né, nós interagimos tanto que a gente acaba ficando hipnotizado com aquilo. Isso é hipnose também. No dia a dia vocês percebem que isso acontece. A hipnose na prática, que a gente vê
nos shows de palco, por exemplo, é mais a pessoa, ela baixou o nível crítico, o fator crítico do consciente, né, do consciente ao subconsciente, para aceitar a sugestão. Mas aí como é que aceita isso, você me perguntaria? Aí existe um mecanismo na hipnose, que são 7 passos, depois a gente vai trazer isso também, 7 passos como hipnotizar qualquer pessoa. Mas aí tem que haver rapport, tem que haver confiança, todos esses conceitos que precisam ser elaborados, tá bom? Para você ser hipnotizado, já o primeiro fator é aceitar isso. E outra coisa é confiar naquilo que vai ser feito, tá? Então nós temos essa explicação. Quando baixamos o fator crítico, a sugestão hipnótica irá mudar os hábitos do subconsciente. Aquele medo, aquela fobia, aqueles maus hábitos mesmo de fato, que a mente acreditou ser tanto verdadeiro, que a hipnose vem, né, acessar esse fator crítico, acessar o subconsciente para mudar, tá ok? As emoções, a ociosidade, são esses fatores. Cada um de nós percebe que nós temos limites, crenças limitantes. Eu não quero chamar aqui de pontos negativos. São crenças limitantes, que cada um de nós tem um pouco disso. Ou muito ou menos, aí vai depender muito de cada pessoa. Mas a hipnose ela vem para justamente, né, a sugestão hipnótica vem justamente para mudar esses hábitos que são gerados como verdadeiros no subconsciente. Então o consciente, o subconsciente e o inconsciente, nesse modelo de Gerald Keim, trabalhar, né, tudo isso de maneira diferente quando você quer mudar os seus hábitos. Aqueles maus hábitos, aquelas crenças limitantes. Então a hipnose, meus amigos, é fantástica, porque quando ela vem acionar o subconsciente, ela vai no ponto onde quer ser atingido, onde quer ser alcançado. Ela vai na causa do problema. Aí discussões outras vêm, outras vai, né? Acerca do estudo mais da mente, mas nós temos um primeiro momento, da hipnose agora está mais forte, porque ela traz esses resultados. Tá? Ela traz os resultados bem mais eficientemente. Então esse é o modelo que nós temos aqui, do consciente, subconsciente e inconsciente, onde nós temos 5% da nossa realidade como consciente, 15% e 85% fica com o subconsciente e inconsciente, então é 95% aí de nós como sendo inconsciente nesse lado interno, tá? Onde fica a diferenciação desse ponto onde nós queremos mudar, nesse fator crítico que existe. Eu queria trazer um exemplo para a gente fechar essa fala de hoje. Vamos imaginar esse fator crítico como uma parede. Você está querendo ir para um lado para o outro, mas não consegue passar porque existe uma parede ali. Mas tem uma porta, uma chave. Só que ao outro lado da porta tem pessoas que cuidam daquele local. Elas vão dizer, essa pessoa quer entrar por quê? Será que ela realmente é segura essa pessoa entrar aqui? Então, depois percebe que aquela pessoa é confiável, aquela pessoa ela pode dar uma credibilidade, a pessoa vai lá, tá aqui a chave, eu vou jogar para ti e abrir a porta. Então esse fator crítico é isso, para ser um pouco mais didático, né? Então lembrar, esse fator crítico, quando existe essa confiança, existe esse rapport, o rapport é essa interação de uma pessoa com a outra, no caso do hipnólogo com o cliente, quando o cliente sente confiança no hipnólogo, então fica bem mais fácil a sugestão hipnótica acontecer. Tá? Por isso que hipnose e sugestão. E o hipnólogo vem trazendo sugestões para a mudança. Por isso que é tão rápido lá na hipnose de palco. Você vai ver todo mundo nu, por exemplo. Né? Aí tem gente que aceita, tem outros que não. É o fator crítico. Vamos perguntar, quando vai a sugestão hipnótica, por exemplo, você vai ver todo mundo nu. Aí a sugestão, você está lá no transe hipnótico, você mesmo se pergunta, mas por que eu tenho que ver todo mundo nu? Então o fator crítico já está ali, ó, fazendo a análise, está fazendo a projeção. Aceitar ou não, aí já é de cada um. Por isso que me pergunta, eu vou contar os meus segredos. Não vai contar os segredos, a não ser que queira. Mas eu digo a vocês que isso não acontece. A não ser que
a pessoa realmente aceite isso que vai acontecer. Por exemplo, eu quero a conta do banco, eu quero que você pude um prédio de 5 andares. Você não vai fazer isso, porque você já sabe que isso é errado. Então o fator crítico ele vai estar ali justamente para isso, para acionar quando é devido ou não devido. Okay? Então fica entre o consciente e o subconsciente, e a hipnose vem com a sugestão, aí a sugestão hipnótica vem justamente para mudar aqueles hábitos que não são mais aceitáveis. Quando a pessoa quer mudar, quando a pessoa quer ver, isso aqui está me prejudicando, então eu quero transformar, não quero mais ser dessa maneira. Aí vai encontrar a causa. Aí pode ser mil e umas causas, situações, mil e uma situações. Ok? Tranquilos? Deu para entender aí? Tem alguma pergunta? A senhora pode ver alguma pergunta aí? Tem uma pergunta sobre... Eu não estou vendo mais pergunta nenhuma. É abaixo da Tiviane que está aqui. Tem uma pergunta sobre certos tipos de pensamentos. Involuntários. Eles ocorrem no subconsciente ou no consciente mesmo? Esses pensamentos involuntários, né? Deixa eu olhar aqui. Pronto, esses pensamentos involuntários, justamente, Daniel, né? Daniel Beckson. Daniel, esses seus pensamentos involuntários, eles estão aqui no subconsciente. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui nesse sentido. Eu fiz determinada coisa, mas foi pelo impulso. Está onde? Está aqui no subconsciente. Nós agimos, depois a gente pergunta, por que eu fiz isso? Não era a intenção disso. Então, todos esses pensamentos involuntários eles estão aqui nessa ideia do subconsciente. Claro que lembrando, se isso ocorreu é porque houve um gatilho no consciente para que esse subconsciente pudesse dar um salto, o gatilho. Dar um gatilho dessa sugestão. Tá? Toda sugestão externa ela reflete uma situação que nós colocamos para o mundo. Por isso que nós falamos que nós somos muito mais subconscientes do que conscientes, nós não nos conhecemos de fato, porque nós somos uma construção do tempo. Tá, Daniel? Eu não sei se eu tirei a sua dúvida, mas esses pensamentos involuntários eles estão sim aqui no subconsciente, tá bom? Alguém mais quiser perguntar? Um alô pro teu pai aí que tá O Ivan está aqui, meu pai está aqui assistindo, a Luana pediu um alô, deixa aí o Gustavo também, a Luna, né? A Luna está assistindo também, se quiser vir aqui, dar um tchauzinho para vocês no final do programa. Alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta? Antes da gente fazer aqui o segmento. Então, pessoal, esse é o modelo. Por isso que a hipnose, os pensamentos involuntários que o Daniel fala, talvez esteja prejudicando em algum determinado momento, e eu não sei como reagir, mudar isso. Então, a hipnose, a sugestão, ela vem para trazer essa mudança, trazer esse pensamento. Então, eu falei de um caso que eu tive com um cliente, que ele estava muito confiante para fazer uma prova, ele estudou para fazer uma prova lá, isso um cliente lá de Fortaleza. Ele estava confiante, mas chegou no dia da prova, deu um branco, pagou tudo. E ele passou alguns meses estudando mesmo, ele me falou que estava para tirar 10 nessa prova. Mas quando chegou na hora da prova, não conseguiu realizar ela. Nem colocar o nome ele não conseguiu colocar direito. Houve houve um probleminha lá, um gatilho que deve ter aporcionado. Então, a partir daí, esse branco surge. Não perdeu as informações. O que ocorreu foi um fator de pressão, talvez, que acionou isso nele. Tá? Isso é um caso. E tivemos o fator crítico, foi acionado com a hipnose. Nós fizemos lá esse trabalho da alteração do pensamento, alteração dos pensamentos aqui ruins, né, os maus hábitos. E ele foi fazer o reteste, que tinha essa oportunidade, e ele conseguiu, com êxito, né, através da hipnose, através dessa nova reprogramação, mudar lá o que ele queria. Então ele conquistou e está lá trabalhando naquilo que se programou. Deixar um grande abraço para o Wallace, né, também aqui, está acompanhando a gente. Regiane. Então, deixar aí esse pensamento, tá? A hipnose funciona dessa maneira. Por isso que a ciência é mente. Nós temos que tirar um pouco desse misticismo que foi criado.
né? Tirar aquela ideia dos desenhos, dos filmes, né? Eu lembro do Pica-Pau, quando com o Zé Curubu, que ele fazia assim com as mãos, né? Fazia lá com pêndulo e tal, o Zé Curubu fazia tudo que o Pica-Pau queria, né? Isso daí não é verdade na sua inteireza de realidade. Porque o fator crítico, repito, né? Nós só vamos fazer aquilo, a sugestão hipnótica só vai acontecer se nós aceitarmos ela ou não, tá? Então precisa desse mecanismo, ok? O Wallace está falando aqui, o que seria... Só um momentinho, porque a letra está pequena. O que seria... Você está vendo aí? Não. É do Wallace também. Eu fui ver aqui o que a Luna queria comigo, que era para mandar um alô pro Wallace. Aí eu não sei voltar. O que seria o lapso de mente? Esses lapsos, pelo que eu estou entendendo da sua pergunta, Wallace, ela se encontra no subconsciente. Esses lapsos de memória, aí são uma outra estrutura, né? Mas esses lapsos, como a gente falou a gente estava conversando semana passada, de déjà vu, por exemplo. A ciência fala que são antecipações que o cérebro faz, tá? Então, quando é essa antecipação, são os hábitos existentes, nós fazemos todo dia a mesma coisa, aí a gente pensa, eu vou dar um exemplo aqui, nós fazemos todo dia a mesma coisa, indo para o trabalho, aí de repente eu estou lá no meu trabalho e me deu aqui uma luz, aconteceu, acho que eu já tive aqui, alguma coisa aconteceu, há um fato diferente, eu tive a impressão de já isso ter acontecido. Isso, segundo alguns estudos e algumas revistas de psicologia que eu já vi e já estudei, reflete ali o que? Uma antecipação que o cérebro faz. Tá? Isso cientificamente. Eu acredito que esses lapsos de mente que acontecem, eles estão aqui preservados no inconsciente e subconsciente. Tá? E eles vão despertar onde? No consciente. Devido a um gatilho mental que ocorreu ali. Tudo bem? Tranquilo aqui? O déjà vu, que ele falou aqui, justamente. Ó. O déjà vu é essa antecipação que está preservada aqui. Mas o déjà vu é uma condição de hábitos. A memória repetindo, fazendo várias coisas, e ela faz uma espécie de um cenário antecipado. Tá? Nada mais do que isso possa ocorrer. Tá? Isso fala uma perspectiva científica, uma perspectiva da mente. Tudo bem? Tem outras teorias aí, que é entre a espiritualidade, enfim, tudo isso a gente não vai abordar hoje aqui, tudo bem? Então, o Wallace também está falando aqui, obrigado pela explicação. Mais aprofundada, ok. Então é isso, alguém mais tem alguma outra pergunta, alguma situação acerca dessa estrutura de consciente, subconsciente? Aproveitar agora este momento, né? Eu vou repetir para vocês, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso sorteio das pessoas que participaram da nossa primeira live, tá bom? E hoje, para quem quiser participar do sorteio para a próxima semana, é só colocar aí o comentário. Eu quero participar do próximo sorteio da hipnose, ok? Vocês coloquem aí que eu estou aqui de olho, anotando. E essa promoção fica valendo até o próximo sábado. Vai ficar aí a gravação no Facebook e vocês podem ir participando e colocando, ok? Eu quero participar da promoção, ou do sorteio da hipnose. Vocês coloquem aí. O Wallace também está falando aqui. Você está vendo aí, acompanhando aí? Não. Mexer aqui, eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Não. Porque a letra está pequenininha aqui, aí fica... Mas eu vou já dizer aqui. Deixa eu olhar só aqui. Eu não sei mais botar nada aqui, cara. Para a hipnose seria um déjà vu do passado. Deixa eu olhar aqui em cima. Vidas passadas, né? A ideia da vida passada, regressão, por exemplo, à hipnose. Nós não podemos garantir que sejam vidas passadas, mas as informações que as pessoas, ou cada pessoa, ela tem da sua história, de história de vida. Por exemplo, ela tem um conhecimento vasto de muitas informações, informação do Egito, informação da Grécia Antiga. Pode haver aí uma ligação da mente com essas informações. Como ela projeta isso, aí é a mente dela que vai fazer. Os estudos ainda estão se aprofundando nesse sentido, tá, Wallace? O déjà vu do passado, essa ideia.
Mas nós temos que lembrar que tudo isso é a mente que formula. Se nós vivemos vidas passadas, aí já é uma outra estrutura. Que aí até mesmo os hipnólogos, eu também, como faço parte desse estudo, eu estou me aprofundando nisso também. Mas vamos lembrar, nesse primeiro momento, que a hipnose ela é mais esse fator da mente científica. Manda um alô para o Célio Paulinho. Tá? Essa mente científica que nós vivenciamos desde quando nós nascemos, ou até mesmo antes disso, porque tem histórias, eu esqueci de trazer os livros para cá, mas na nossa próxima live eu vou trazer as referências bibliográficas. O Luciano Sampaio, que foi meu professor de um dos cursos que eu fiz, ele é hipnólogo e também parapsicólogo. Ele disse para nós, as nossas informações partem do terceiro mês, muitos estudos estão já consolidando isso, tá? Terceiro mês de gestação. Então essas informações elas vão se construindo dentro da nossa mente. E ela vai se fortalecendo dentro do inconsciente e subconsciente, tá? Então, Wallace, essa vidas passadas através da hipnose é mais um ponto a se estudar mais profundamente. Mas cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua história e vai, né, compreender da melhor maneira possível. Se, indo ao passado, por exemplo, lá no século XVII, e o meu medo, por exemplo, meu medo de rato que eu tenho, foi ocasionado lá naquele período lá, e a sugestão da hipnose pode dar uma ressignificada nisso, né, nesse hábito, né, funcionou. A pessoa volta, quando eu digo volta, ela sai daquele estado lá do passado, volta novamente para o presente, e vê um rato lá e pronto, passou. Como isso é possível, sim? Eu já vi isso. Eu digo medo de rato, não sou eu que tenho medo de rato. Não é um medo que... Eu vou falar outra coisa importante para vocês. O medo é importante para a nossa existência, para a nossa preservação. As pessoas chegam e dizem, não, eu quero que você acabe com o meu medo. O medo não vai acabar, porque é necessário, porque existe o medo lá no inconsciente, que é de autopreservação também, tá bom? Eu quero esquecer, eu quero não lembrar mais. O que a hipnose pode fazer é ressignificar. Um alô para, a senhora falou aqui? O Célia Paulino, tá aqui acompanhando a nossa live. O Vivaldi está aqui também falando. Deixa eu olhar quem mais. O sonho tem a ver com a hipnose? Sem dúvida. O Tiboso está falando aqui, perguntando sobre os sonhos e hipnose. Os sonhos eles estão armazenados no subconsciente. Vamos lembrar aqui eu vou dar um exemplo bem prático. Tá? Eu passei o dia hoje e passei em frente a uma padaria. E lá tinha um pedaço de bolo de chocolate. Mas só que na hora eu estava sem o recurso financeiro para comprar. Aí eu fiquei com aquele desejo o dia todo. Passei de manhã, à tarde, fui dormir com aquela vontade de comer o bolo. De repente, à noite, eu vou e sonho. Eu sonho com pessoas vestidas de bolo. Dá um exemplo bem nesse sentido. Todas as pessoas que eu vejo estão vestidas de roupa de bolo de chocolate. A mente consciente na realidade aconteceu, e o subconsciente, para preservar aquela dor do momento, ele tentou facilitar aquele entendimento ali. Tá? De alguma forma, todos vão representar de alguma forma diferente. Então os sonhos, sim, eles são também preservações tanto do inconsciente como do subconsciente. Tudo nós vivemos durante o dia, os sonhos vão representar de alguma forma à noite. Mas eu tive um sonho absurdo, né? Pois é. O cérebro vai tentar ressignificar de alguma forma aquela situação. Pode ser uma situação boa, uma situação ruim. Os pesadelos também são sonhos, então são sonhos de uma possibilidade. Depois a gente pode trazer uma live da interpretação dos sonhos, que eu gosto muito também, trabalhando com a psicanálise, tá bom? Tomás Nilson, deixar aqui um grande abraço. O Leison também está aqui. O Vivaldi está fazendo uma pergunta, ele fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu olhar assim por cima, pessoal. Porque o óculos está embaçando aqui. Sim, sobre o sonho. Sobre assertivo.
Os sonhos são uma regressão da realidade. Ou os sonhos são desejos de realidade? O que você pensa? Deixa eu voltar. Os sonhos são uma regressão de realidade ou os sonhos são desejos de realidade? Também está fazendo uma pergunta. As duas coisas, tá? As duas coisas, Vivaldi. Os sonhos são desejos reprimidos. Por isso que eu vou trazer, você me trouxeram uma ideia muito boa. Eu vou trazer uma live sobre a interpretação dos sonhos. Mas os sonhos são esses desejos que ficam reprimidos. Muitas das vezes, coisas que nós não realizamos e a nossa mente ela quer nos satisfazer. Nós falamos do fator crítico. A mente ela quer nos trazer, nos causar coisas boas, de alguma forma, tá? Nos preservar de dores. Então, sonhos são essa realização de desejos, né? Deixa eu ver outro ponto que você disse aqui. Maria do Amparo está perguntando por que os sonhos acontecem repetitivos. Digo sempre, sonhando mesmo com a mesma coisa várias vezes. Então, esses sonhos que são repetidos também, o Amparo está falando aqui, foi alguma coisa que ainda não foi concretizada. Tá? Tá lá no subconsciente, está no inconsciente, tá no inconsciente. Esses sonhos que são repetidos, talvez sejam desejos que estão ali querendo serem realizados, mas não estão sendo, né, cumpridos. Então, se se repete é porque não foi resolvido. Sendo mais, né, bem breve nesse sentido. Tá? Quando isso acontece, aí tem que começar a rever, tem que pensar. Aí a hipnose pode também trazer as interpretações de sonhos. Tá bom? Só lembrando, pessoal, que a hipnose não vem também trabalhar só com problemas. Ela vem também solucionar sonhos, ela vem trazer uma auto-performance. A pessoa, não, eu quero melhorar minha concentração, eu quero, né, estudar melhor de uma outra forma. Então pode ser utilizado isso também. Tá bom? Alguém mais aqui? Alguma outra pergunta? O Vivaldi fez aqui a pergunta, o Wallace. Perguntei se eles podem ser uma expressão de realidade e dos desejos reais. Sim, sim. Elas são expressões dos nossos desejos. Tá? Não sei se eu estou me deixando entender. Mas são aqueles desejos que nós não conseguimos realizar, por exemplo. Ou se realizamos, muitas das vezes eles vêm para ainda satisfazer mais. Tá, Vivaldi? Ei, tem um amigo meu lá do Rio, Deca Moura, está perguntando. Deca Moura. O sonho tem a ver com a hipnose? Sim, porque está aqui, ó. O sonho tem a ver com a hipnose porque está aqui no inconsciente. E tudo que está no inconsciente é uma abordagem da hipnose. Tá bom? A hipnose vai lá acionar o subconsciente, vai acionar o inconsciente, né? Mas como nós falamos, os hábitos que nós construímos fica aonde? Armazenado no nosso cérebro, nossa mente. Tá bom? Alguma mais para a gente fechar a nossa live? O Alisson disse que quer participar do sorteio. Pronto. Lembrando, pessoal, que o sorteio... Tu já respondeu o Vivaldi, já? Já, o Vivaldi falei aqui. Perguntei se eles podem ser uma expressão ou realidade dos desejos reais. Pronto, a gente falou agora, né? Não sei se eu respondi, mas são essas expressões que nós desejamos mesmo, Vivaldi. Tá? Os sonhos, eles refletem muito aquilo que nós somos, no nosso real sentido, né? Nosso interior, tá bom? Eu vou trazer depois para vocês essa temática, a interpretação dos sonhos, na abordagem de Freud, na abordagem de Jung, para a gente tratar aqui, e também na abordagem atual contemporânea, tá bom? Nós já tivemos esse estudo lá no curso, e eu sou muito atraído por essas temáticas. Então, pessoal, agradecer, o Vivaldi está falando ali. Meu amigo, sobre aquelas sensações de ter alguém chamando a gente, e na verdade não tem. O que a psicanálise fala sobre? Então, o negócio... A psicanálise, né, tem uma voz, que aí nós falamos aqui, né? Tem determinadas coisas que nós queremos fazer, mas tem muitos fatores que nos impedem, tá? Eu não vou falar nem psicanaliticamente, eu vou trazer com a hipnose ainda. Tem mais uma pergunta do Vivaldi aqui. Essa situação, Vivaldi, é nada mais do que determinadas coisas que nós queremos fazer e fica aquela vozinha lá, né? Não faz isso, ou faz isso. Tem o lado bom, o lado ruim. Aí fica o senso crítico abordando. Vai fazer ou não vai fazer? E se vai fazer, quais são as consequências? Né? Isso é normal
numa perspectiva da mente. Fica lá o subconsciente batendo todo o tempo, batendo no bom sentido, né? Vai fazer isso, percebe as consequências. Ou eu quero, não quero fazer, pois vai e faz. Aquele desenho, né, do anjinho e do diabinho do lado, fazendo aquela comparação da balança, né? Então é nesse sentido, Vivaldo. Então, como está na nossa mente, essas vozes internas nada mais é do que aqueles nossos desejos mais íntimos, tá bom? Então, essa aqui seria, então para a gente fechar, né, nossa live já está quase aqui dando o tempo. Agradecer já de momento aqui a todos a participação. Lembrando